Campina Grande, sexta-feira, 9 de agosto. Nessa manhã, dentro de instantes, estaremos trazendo uma reflexão muitíssimo importante que nós ministramos em nosso templo, cujo tema é incrível verdade, incrível mentira. Portanto, continue conosco, porque Deus vai abençoar e falar profundamente ao seu coração. Ouviremos também, ainda ao término deste programa, o conjunto Embaixadores de Sião. Portanto, continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Antes, devo lembrar a todos que no próximo domingo será celebrado o Dia dos Pais. Sim, o Dia dos Pais. Qual é o presente que você pretende dar ao seu pai? Qual é a surpresa que você quer fazer pela celebração e pela passagem do Dia dos Pais? Sabe qual seria o melhor presente que seu pai se sentiria agradecido profundamente? É você se tornar, se não ainda, um filho obediente, que respeite, que honre o seu pai. Lá no na carta de Paulo aos Efésios, ele diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa para que te vás bem e tenhas longevidade de dias sobre a terra. Então faça isso e você será recompensado e abençoado por Deus. Nesse Dia dos Pais, dê um abraço no seu pai e faça juras e promessa que ele realmente vai ter alegria de receber todos os dias a alegria de um filho que lhe respeita, que lhe honra e que lhe obedece. Não há presente que se compare a isso. Quero deixá-los com o conjunto Embaixadores de Sião. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Nele eu confio, essa é minha lei, segura em sua mão, nada temerei. Deitado em minha cama, à noite o Pai me chama, destemido levanto, vou orar. Levo a minha voz diante das alturas, percebo está mais forte a minha estrutura. Deus, somente Deus, na minha vida pode milagres operar. Eu sou filho teu, por isso o mundo renuncio, pois sou filho teu, filho teu, filho teu. Nasce mais um dia, acordo com alegria, uma paz envolve todo ser. Canto uma canção que sai do coração, os versos me conduzem a uma eterna luz. Você que me escuta, se é grande a tua luta, há um jeito como superar. Alguém que é muito forte
venceu a dor e a morte. Firme nele confiar. Eu quero ouvir vocês. Somente Deus, bem forte. Eu sou filho teu, por isso o mundo renuncio, pois sou filho teu, filho teu. Provérbios, capítulo 28, o versículo 13. Nós vamos ler. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos para que nesse momento o Senhor se instrumentalize das nossas vidas e faça-nos vir a lembrança e a memória tudo aquilo que o Senhor já falou ao nosso coração, para que a Tua igreja nesta noite possa estar ciente e também possamos compreender como nós precisamos de estar com os nossos corações abertos e receptivos para crermos na verdade e não acreditarmos ou não estejamos sendo muitas vezes iludidos pela mentira. Fala-nos ao coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar? E o nosso título hoje à noite é as verdades críveis, ou a verdade crível, e as mentiras incríveis. E aí você pode até dizer, pastor, o que tem a ver esse tema com este versículo? Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. O que tem isso a ver com o tema desta mensagem de hoje à noite? Tem quase que 100% de tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para falar a você que está aqui nessa noite e aos que estão em casa presencialmente, os que estão presencialmente e os que estão em casa nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, do programa que nós temos também ao vivo, transmissão online, e aqueles que posteriormente vão assistir e vão ver esta mensagem. O que é a verdade? Jesus fez essa pergunta e Ele deu a resposta, mas eu quero me referir à palavra etimologicamente falando. Meus irmãos, a verdade é aquilo que se pode crer, que é confiável, que tem credibilidade, que se pode acreditar. E isso traz para qualquer pessoa que você esteja interlocutando com ela, que é plausível você falar a veracidade. E o que é a mentira? É algo que não é crível, por isso que chama-se incrível. Quando você ouve uma mentira, quando você ouve uma história sem H, você não fica sem querer acreditar, mas não é possível isso ter acontecido, porque muitas das vezes não passa de uma versão que não é a verdade, não traduz a verdade, pode até ser uma meia verdade, mas você diz, não, isso, eu não acredito nisso, então é algo incrível, por isso que nós denominamos a verdade crível e a mentira incrível.
Há um ditado popular que nós geralmente citamos: a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Há uma outra tradução, há uma outra versão, há um outro provérbio que diz: a mentira tem pernas curtas, porque o mais cedo ou mais tarde vai se manifestar. Jesus mesmo disse: aquilo que é encoberto será descoberto, o que é feito às ocultas será revelado publicamente, ou mais cedo ou mais tarde. Nós estamos diante de uma situação, politicamente falando, agora bem recente, na Venezuela, quando foi levado ao pleito o candidato que nas pesquisas ele estava lá embaixo, e o outro, que é denominado da direita, estava na frente. Isso aconteceu aqui no nosso país também. Então a verdade, ela foi omissa pela mentira. Não foi só na Venezuela, é no Brasil, é em todos os lugares, no mundo, porque isso é uma inversão de valores. Os homens têm deixado de crer, de acreditar na verdade para dar crédito à mentira. É lamentável isso que estamos afirmando, mas é uma realidade. Alguém já disse que a verdade vence sempre sozinha, mas a mentira precisa de um cúmplice. Isso é uma frase de um pensador cristão. E aí eu pergunto: quando foi proferida a primeira mentira? Como foi que aconteceu que a mentira surgiu? Quem criou a mentira? Quem levou o homem a mentir, a faltar com a verdade? A resposta está no livro de Gênesis. Todos conhecemos a história da primeira mentira, a qual originou, ou seja, deu origem a esse sentimento sem escrúpulos, e que as pessoas fazem muitas vezes como se falassem a verdade. O nosso atual presidente disse, não são palavras minhas, ele disse isso em rede nacional: a minha mãe me ensinou que a mentira, quanto mais você disser, ela vai ser crida. E aí ele chegou a essa conclusão pelo ensino da sua mãe. Quando você diz uma mentira 1000 vezes, ela se transforma, ou ela é aceita, ela é recebida como sendo verdade. E essa, meus irmãos, tem sido o comportamento, a atitude, não apenas dos nossos políticos, mas de muita gente, inclusive de cristãos. Não se escandalizem, mas a gente encontra crentes mentindo, faltando com a verdade. E o maior exemplo que nós temos na Bíblia é o de Ananias e Safira, que estavam tentando mentir contra a pessoa do Espírito Santo. Não era apenas contra os apóstolos, Pedro e os demais, era contra a pessoa do Espírito Santo, porque é uma fraqueza daqueles que se comportam dessa maneira. Faltam com a verdade à esposa, falta com a verdade ao marido, falta com a verdade aos filhos, os filhos faltam com a verdade aos pais. E a gente vive hoje numa situação mundial em que a gente dificilmente acredita nas pessoas, porque os homens falam mais mentiras do que a verdade. É lamentável. No livro de Gênesis nós encontramos no capítulo 1, versículo 29, que ali, quando Deus criou os nossos pais conforme a sua imagem e semelhança, eles se achavam num lugar privilegiado, como mordomos lá no Gênesis, no Éden, está escrito no livro de Gênesis. E o Senhor havia dito para os nossos pais: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será por alimento. Podem plantar hortas e mais hortas, podem colher frutos e mais frutos, mas o Senhor, conforme vemos no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17, Ele estabeleceu uma norma, Ele estabeleceu um princípio, Ele colocou limites
sobre os quais, se o homem ultrapassasse aquilo, ele estaria tendo uma atitude, um ato de rebeldia, de desobediência. Como diz o livro de Provérbios, o que encobre as suas transgressões jamais prospera, porém aquele que as deixa e abandona alcançará misericórdia. E os nossos pais deram crédito à mentira e desprezaram a verdade, pois Deus havia dito: olha, coma de todos os frutos do jardim, porém não coma do fruto da árvore do bem e do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Os nossos pais sabiam o preço da sua desobediência, o preço da sua transgressão, mas quando eles ouviram a voz de Satanás, que se manifestou através de uma serpente, eles deram crédito e desprezaram a verdade. E esse é o problema da humanidade. Essa foi a verdade crível que Deus havia estabelecido: não coma. A verdade crível era essa: no dia que dela comerdes, certamente vocês vão morrer. Essa era a verdade crível. Mas quando eles ouviram a voz de Satanás, eles desprezaram essa verdade crível e passaram a crer numa mentira incrível. E esse, meus irmãos, foi o problema que os nossos pais deixaram como herança para mim, para você e para os nossos filhos e para todos nós. Essa foi a verdade crível e a mentira incrível. Os nossos pais sabiam e ouviram do que Deus havia estabelecido, mas eles optaram por desobedecer, lamentavelmente. Por isso que no livro de Provérbios, onde estamos baseando esse sermão, Provérbios nos diz: o que encobre as suas transgressões jamais prospera. Mas não prospera mesmo, porém o que as confessa alcança misericórdia. Os nossos pais, meus irmãos, desprezaram e optaram por acreditar naquilo que era incrível. Satanás conquistou o coração dos nossos pais, colocando no coração e na mente deles um espírito de grandeza, de soberania. Vieram os pais, ao serem tentados por Satanás, disse: olha, não é bem isso que que vocês vão sofrer, não é morte, é que vocês vão ficar tão sábios, vocês vão ficar tão poderosos quanto Deus, vocês vão se tornar deuses. E eles morderam a isca, porque os nossos pais naquele momento, eles estavam achando que o que Deus tinha dito não valia a pena, mas o que Satanás tinha proferido, isso sim, queria ser algo que eles desejariam. Isso configura-se como transgressão. O que encobre as suas transgressões jamais prospera, porém o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Eles transgrediram aquilo que Deus havia estabelecido como meta, como princípio, como norma, como limite. E por isso é que quando eles perceberam que haviam errado, eles se esconderam com medo. Sabe, irmãos, quando alguém mente, quando alguém falta com a verdade, fica com medo que seja descoberta a veracidade dos fatos. Fica com vergonha quando alguém descobre que a pessoa mentiu, que a pessoa está mentindo, que está faltando com a verdade. Nós estamos vendo, como eu disse a princípio, o que aconteceu na Venezuela. Está aí a coisa escancaradamente, para todo mundo ver e ouvir, a maneira como procedeu a apuração dos votos, como aconteceu aqui neste país. Isso é lamentável. Então toda pessoa que mente ou rouba tem medo que seja descoberto o que fez de errado, e por isso se esconde. Lá no livro de Salmos, capítulo 42, versículo 7, diz que um abismo chama outro abismo, e ao final as suas catadupas, ou morte. E eu costumo dizer, quando falo sobre esse tema, que a mentira
sempre a primeira vai exigir uma segunda para encobrir a primeira. Então a segunda ficou descoberta, vai ser sempre preciso criar uma terceira para cobrir a segunda. Mas as três, a terceira vai precisar de uma quarta mentira para encobrir a quarta. E aí é como diz, um abismo chama outro abismo, é uma cascata. A verdade, meus irmãos, é que as pessoas vivem como se a mentira fosse real, como se a mentira fosse algo crível. É por isso que você deve pensar, refletir e fazer uma introspecção quanto você às vezes está dando lugar à mentira. E Paulo diz isso escrevendo aos Efésios capítulo 4: não mintais uns aos outros, falai unicamente a verdade. Então, meus irmãos, eu creio que para a tristeza de muita gente, hoje estão pagando um preço caro, porque faltaram com a verdade. Quantos casamentos estão hoje destruídos, foram destruídos literalmente, por causa da infidelidade, porque faltaram com a verdade, traíram a confiança de um cônjuge ou do outro, e hoje estão com seus lares destruídos, arruinados, que preferiram fazer as coisas às ocultas, às escondidas. Um dos cônjuges traiu a confiança do marido ou da esposa, e então isso veio à tona, e veio a se desfazer ou ser desfeito aquilo que Deus instituiu como elo, como aliança, para que o homem pudesse ser feliz. Eu acredito, meus irmãos, que diante dessa ligeira introdução, nós vamos estar cientes de que quando sairmos daqui, não devemos dar crédito às mentiras, mas acreditarmos na verdade. Todos nós, em alguma área da nossa vida, em algum momento da nossa vida, somos tentados a faltar com a verdade. Seja uma coisa simples, seja uma coisa grave, seja algo que você talvez a princípio acha que não vai criar nenhum problema, mas o problema é que você não consegue mentir nem faltar com a verdade, ao faltar com a verdade, sem que haja a primeira condenação, a primeira acusação à sua própria consciência. Sabe, quando nós mentimos, quando nós faltamos com a verdade, quem primeiro nos condena, quem primeiro nos faz sentir que estamos errados? A nossa consciência. Nós é que sofremos nos primeiros momentos a acusação: você faltou com a verdade, você está mentindo, você não está falando a verdade. Então, os nossos pais, ao haverem sentido que haviam transgredido, como diz o texto, o que encobre as suas transgressões jamais prospera, porém o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, você vai perceber que eles tiveram uma atitude diante de Deus, gente. A preocupação que deveria haver no coração dos nossos pais era que eles estavam faltando com a verdade, com aquele que é o autor e consumador da fé, com aquele que é onisciente, onipresente e onipotente, e jamais alguém fará alguma coisa às ocultas ou escondidas aos olhos de Deus. Se você olhar o Salmo 139, está claro lá, não adianta, é muita ingenuidade, é muita infantilidade da parte daqueles que pensam que estejam fazendo algumas coisa às ocultas aos olhos de Deus. Foi o que aconteceu com os nossos pais. Quando eles perceberam, eles se esconderam. Lá no capítulo 3, versículo 10, diz: ouvi a tua voz, porque Deus perguntou: onde estás? Em outras palavras, o que é que você fez? O Senhor queria que ele externasse conscientemente com as suas próprias palavras, ele fosse um réu confesso. Aí ele disse: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Verso 21,
o Senhor, por conta disso, percebeu que eles fizeram folhas para cobrir a nudez deles. Mas no versículo 21 diz que o Senhor providenciou pele de animal para cobrir a nudez deles. Aquela pele de animal, simbolicamente falando, de forma embrionária, está representada na ceia do Senhor. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, que foi imolado, que foi crucificado, para que nós pudéssemos estar vestidos. Por isso que Paulo nos diz, revestivos com vestimentas através do Senhor Jesus, revestivo do Senhor Jesus. Então Deus providenciou ali aquilo que realmente iria cobrir a nudez, queria pagar ou apagar os pecados da transgressão dos nossos pais, quando Jesus aqui esteve. E eu acredito, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui temos consciência de que somente o sangue de Jesus, derramado naquela cruz, é que tem poder para nos perdoar e para nos purificar de todo o pecado. É por isso que João diz no capítulo 1, versículo 1 João diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem na próxima segunda-feira, e eu espero nos reencontrarmos. Mas antes, devo lembrar a todos que nesse domingo, vá à igreja mais próxima da sua casa. Se você quiser nos alegrar, nos honrar com a sua presença de sua distinta família, para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do girador da Avenida Brasília. Nossa escola dominical tem início às 9 horas da manhã. À noite, culto divino, às 18 horas. Às terças-feiras você está convidado a vir orar conosco, orar por sua família. Às quintas-feiras, estudo bíblico. Venha prestigiar, venha conhecer, venha participar de um dos nossos cultos. Ficaremos imensamente agradecidos. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana. Feliz Dia dos Pais. Desatem os lábios e falem de Cristo. Proclame a esperança que Cristo vos deu. O amor tão profundo que veio salvar-vos.
que nunca falaram.